Olá, turma. Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma Move Live, hoje de número 80, com o tema Razões para ajudar os animais selvagens. E vamos receber mais uma vez no Move o professor Luciano Cunha. Ele é doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele é também coordenador geral das atividades da ONG Ética Animal no Brasil. Um site que eu recomendo demais à turma do Move, aos seguidores que visitem constantemente. O site que tem inúmeras informações, inúmeras pesquisas que nos ajudam a construir uma sociedade mais que humana e reconhecer as opressões que temos causado, variadas, aos animais não humanos. É um site muito rico, eu utilizo demais para as minhas pesquisas. Bem-vindo, Luciano. Beleza, meu amigo? Consegue me ouvir bem? Sim, muito bem, muito bem. Legal, boa noite. Boa noite, boa noite. Alegria recebê-lo mais uma vez, né? Você participou de um Move Talk conosco, né? Lá pela mediação do nosso querido amigo Roberto, e agora está conosco aqui na Move Live. Sim, é sempre um prazer participar, né? Sempre muito bacana a gente conversar sobre esses temas todos. E é isso aí, vamos lá. Queria, né, antes de tudo, agradecer o convite, né, para participar mais uma vez e agradecer a presença das pessoas que estão aqui assistindo. Maravilha, maravilha. Bom, turma, aproveite para compartilhar essa live com quem vocês acham que vale a pena conhecer essa temática. Clique no aviãozinho aí, mande para as pessoas queridas, né? É um conteúdo de extrema importância para todos nós, especialmente para os animais. Bom, Luciano, ele é autor de uma obra chamada Uma Breve Introdução à Ética Animal. Essa obra aqui azul, ó, desde as questões clássicas até o que vem sendo discutido atualmente. Então é uma obra que aqui no Move a gente recomenda também bastante. Fizemos uma live sobre ela com o Luciano, então fica aqui a recomendação, adquiram essa obra. E Luciano, então, agora recentemente, em julho de 2022, lançou uma outra obra que hoje que eu descobri que eu ainda não tenho, Luciano. Isso é um absurdo. Mas eu vou adquirir já já. Olha lá, essa obra chamada, né, Razões para Ajudar, e ela tem, né, um subtítulo, O Sofrimento dos Animais Selvagens e Suas Implicações Éticas. Então vejam, uma nova obra do Luciano, discutindo um assunto que, no meu modo de entender, é pouco discutido. Então que bom que o Luciano está popularizando essa discussão para a gente. E essa obra, trazendo aqui um pouquinho da sinopse dela que eu encontrei no site, Luciano, ela traz algumas perguntas fundamentais que norteiam aqui a obra, antes de eu passar para o Luciano. As perguntas são: os animais selvagens teriam um direito de viver sem interferência humana? A preocupação com o equilíbrio ecológico e com a biodiversidade poderia tornar errado ajudá-los? Danos naturais seriam neutros em termos de valor? Somos moralmente responsáveis apenas por danos decorrentes de práticas humanas? São várias as perguntas, vou fazer mais uma só. A proposta de ajudar os animais é exigente demais? Enfim, Thomas, são várias as perguntas, né, que o filósofo, que o Luciano levanta para a gente, né, e ele certamente discute todas elas, né, e oferece aí propostas para que as entendamos. Bom, é um livro que é útil tanto para os especialistas na temática quanto para o público em geral. E eu entendo que os livros do Luciano têm sempre essa perspectiva, né? Ela consegue atender assim, o público em geral, mais leigo, e também os especialistas. Bom, Luciano, a primeira pergunta para você é aquela que eu sempre faço aos convidados, que você nos fale um pouco sobre você, quem é Luciano, de onde você fala, e o que te motivou a defender os animais e como que está sendo esse desafio.
Obrigado, Rafael, pelas questões e obrigado pela essa apresentação ótima. Foi um bom resumo das questões que eu trabalho no livro, né? Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Luciano Cunha, eu sou aqui de Florianópolis, né? Faz alguns anos que eu sou membro dessa organização que é Ética Animal, né? Que é uma organização mundial que ela tem como objetivo trazer essa discussão sobre a questão da consideração moral dos animais não humanos, sobre o especismo, sobre a discriminação que os animais padecem, tanto os animais que são explorados quanto os animais que estão fora do controle humano, né, incluindo aí os animais selvagens. A minha formação em filosofia, né, eu fiz um doutorado em filosofia aqui na UFSC, e na minha pesquisa de doutorado eu pesquisei especificamente essa questão do sofrimento dos animais selvagens e as questões éticas que decorrem disso. Bom, um pouco da minha história, assim, mas acho que a gente pode resumir bem, que não é nada muito fantástico, assim. Acho que como várias pessoas, né, eu comecei a me questionar dessa questão a partir da minha preocupação com os cachorros que eu cuidava, por exemplo, que moravam comigo, né, e um deles sofreu bastante quando estava no final da vida, e a partir de então eu comecei a refletir que outros animais não humanos, né, por exemplo, aqueles que são usados pelos humanos, por exemplo, para consumo, né, são altamente prejudicados com o sofrimento que padecem, né, nessa exploração e também com a morte. Né? E aí, naquela época, né, isso foi, eu acho que 2004, se eu não me engano, eu decidi, né, me tornar vegano e tal, mas não percebi que isso não era suficiente, né? Eu comecei a procurar grupos de ativismo, tentar fazer alguma coisa para ajudar os animais, né? E eu vi que acho que, no meu caso, indo para a área de filosofia e escrevendo foi uma maneira que eu encontrei, né, de colaborar aí com esse movimento de defesa animal. Basicamente foi isso. Beleza, Luciano, te agradeço demais. É uma oportunidade boa da turma te conhecer um pouquinho. Bom, e agora, sobre esse seu novo livro, nos apresente um pouquinho sobre ele, né? O Razões para Ajudar o Sofrimento dos Animais Selvagens e Suas Implicações Éticas. Deixa eu aproveitar para saudar os que chegaram aqui, estão chegando, né? Chegou o professor Jailson, meu querido amigo Jailson Rocha. Estivemos juntos aqui recente no Congresso de Direito Animal em Niterói. Enfim, e a turma que está chegando, um abraço para vocês, deixem seus comentários e suas perguntas também. Mas vamos lá, Luciano, nos diga aí um pouco, faça uma apresentação para a gente sobre essa obra. Então, esse livro aqui, né, o Razões para Ajudar, né, que foi lançado agora pela editora Pris em julho desse ano, basicamente ele trata do seguinte: a maioria das pessoas que escrevem sobre a consideração moral dos animais... Opa! Estou com tosse aqui. A maioria das pessoas que escreve sobre a consideração moral dos animais e os ativistas da causa animal também, defensores dos animais em geral. Até há alguns anos atrás, o foco desses defensores dos animais quase que exclusivamente foi os animais que são explorados pelos humanos. Isso, por um lado, é compreensível, porque, né, morrem aí literalmente trilhões de animais por ano mundialmente na exploração animal, né? Principalmente para consumo, mas não só para consumo, né? Experimentos e vestuário, e entretenimento, etc. Bom, mas a maioria das pessoas tinha a ideia de que se os humanos pararem de prejudicar os animais, né? Se os humanos pararem de explorá-los, por exemplo, então, que deixando a natureza seguir o seu curso, que a maioria dos animais estaria, assim, minimamente bem, né? Claro que a maioria das pessoas reconhece, já sabia assim, que haveriam episódios assim, de sofrimento, mas a maioria das pessoas acha que são episódios pontuais, né, em vidas que normalmente são positivas. Né? Infelizmente, com o tempo, vários pesquisadores foram estudando mais a fundo como é a vida típica dos animais na natureza, como que eles são tipicamente afetados pelos processos naturais, e se descobriu, infelizmente, que é o contrário disso. Né? Os animais selvagens, eles são prejudicados não apenas por práticas humanas, eles são prejudicados bastante por processos naturais de várias maneiras, né? Desastres naturais, fome, sede, parasitismo, né? Conflitos entre animais, sempre nascer muito mais animais do que tem recursos disponíveis, né? E é claro que, por vezes, as práticas humanas agravam essa quantidade de sofrimento e de morte dos animais, mas uma coisa que se descobriu é que isso tudo já era assim muito antes do surgimento da humanidade e é assim independentemente do que
das ações humanas, né? Os próprios processos naturais já tendem a maximizar a quantidade de animais que nascem só para sofrer, né? Tem vários fatores que influenciam nisso, mas um dos fatores cruciais é que a maior parte dos animais se reproduz tendo muitos filhotes, né? Tem ninhadas gigantescas, assim, a gente pega desde tipos de animais que têm centenas, a outras espécies que têm milhares, como, por exemplo, anfíbios, e tem vários tipos de peixe que têm milhões, né, coloca milhões de ovos por gestação e tal, por posta de ovos, até muitos milhões, né? E o que se descobriu é que em populações estáveis, dá de se deduzir a taxa de mortalidade prematura, assim, mortalidade infantil, a partir do tamanho da ninhada, né? Porque se a população em certo ecossistema, em certo local, permaneceu estável durante algumas gerações, por exemplo, isso indica, então, que, em média, sobreviveu apenas um descendente por progenitor, né? Por pai e por mãe. Então, aí, todo aquele restante normal. Eu falei, então, do que a maioria dos animais, né, se reproduz maximizando a quantidade de filhotes e que a vasta maioria nasce só para sofrer. Bom, quando eu falo isso, normalmente a maioria das pessoas se espanta porque não imagina que na natureza tem tanto sofrimento assim, né? Isso acontece normalmente por quê? Porque quando a maioria das pessoas pensa em animais da natureza, tende a pensar em animais de grande porte, né? Tende a pensar em leões, em zebras, em tigres, né? Em elefantes, e normalmente pensa em adultos. Ou seja, justamente a gente tende a pensar naqueles animais que se reproduzem tendo poucos filhotes, mas esses animais são a exceção, e tende a pensar nos adultos, né, que são a exceção dentro da exceção que escapou da mortalidade prematura. Então, esses animais não são, assim, digamos, representativos da vida padrão dos animais da natureza. E devido a essa quantidade gigantesca de sofrimento e de mortes, que é tão grande, que por mais que sejam grandes os números da exploração animal, perto da quantidade de animais que passa por esse destino na natureza, até mesmo os números da exploração animal quase desaparecem em comparação. Por essa razão que essa questão tem recebido tanta atenção dos autores dentro da ética animal nos últimos 15, 20 anos. Tem um número crescente de autores tem se preocupado com isso. Então, nesse livro, o que eu fiz? Eu basicamente descrevi qual é a situação típica dos animais da natureza e por que isso acontece. E depois, eu investiguei que razões temos para tentar pesquisar maneiras de ajudá-los, discuto ali várias objeções a essa proposta de ajudar os animais e, por fim, listo assim, várias coisas que já têm sido feitas para ajudá-los e o que mais poderia ser feito em longo prazo. Basicamente é isso. Luciano, você pode exemplificar para a gente, né, quais são esses sofrimentos de vários animais assim no mundo natural, fora da intervenção humana? Sim, tem vários fatores que influenciam nisso, né? Por exemplo, desastres naturais são uma constante na natureza. Claro que muitos desastres naturais são efeito direto ou indireto de práticas humanas, né? Mas, por exemplo, enchentes, né? Tsunamis, erupções vulcânicas, congelamento ou climas muito quentes, etc. Isso tudo são coisas que ocorrem na natureza independentemente de ação humana, né? Sempre. Por exemplo, outra fonte de sofrimento e de mortes prematuras são fome e sede, coisas muito comuns, né? Escassez de alimentos, por exemplo. Parasitismo, doenças, né? Por exemplo, a humanidade está aí saindo, né? Felizmente, de uma pandemia de Covid, né? E com toda a tecnologia que a humanidade tem, e com toda a racionalidade, né, programas de isolamento, de tratamento, já matou, né, milhões de humanos essa pandemia. Mas a situação dos animais na natureza, em termos de doenças, é a mesma que era a situação da humanidade antes do advento assim, da medicina moderna, com o acréscimo de que não tem, digamos, um planejamento para evitar contaminações, ou etc., não tem medicamentos, não tem nada disso, não tem ninguém se importando com isso. Tá? Então, por que as pessoas não percebem isso? É que a quantidade de animais que morrem é tão grande e eles logo desaparecem no ambiente. Tá? Então, doenças são outra fonte de sofrimento para os animais. Conflitos, né, de animais entre membros de mesma espécie, de membros de espécies diferentes. Parasitismo é outra fonte, mas assim, o principal fator de todos é sempre essa
questão da taxa de natalidade ser tão gigantesca e que sobrepassa em muito os recursos que são disponíveis, né? Essa é talvez o principal fator. Entendi. Então, se formos comparar o sofrimento das pessoas humanas com os animais, assim, ditos de produção ou utilizado para testes, com os animais selvagens, né, é incomparável o sofrimento dos animais selvagens, né, com essas outros sofrimentos. Então, tem vários critérios que a gente poderia utilizar para, digamos, comparar sofrimentos, né? Por exemplo, mas dois critérios que são amplamente usados seria em termos da quantidade de vítimas, né? E um outro critério seria o nível de sofrimento individual para cada vítima, né? Então, por exemplo, é possível, né, que muitos animais que estão, por exemplo, na exploração animal nas granjas industriais, individualmente é possível que vários deles sofram mais do que determinados animais selvagens. Em outros casos, isso pode se inverter, dependeria de caso a caso. Mas o ponto assim, que torna tão urgente pensar também na situação dos animais selvagens é que a quantidade de vítimas é gigantesca. Esse seria o ponto principal. Por exemplo, né, se a gente comparar em termos de números, a população humana gira em torno de 8 bilhões. Tá? A população de animais na exploração animal, por exemplo, em um dado momento, né, gira em torno aí de 100 bilhões, 80 bilhões. Isso em um dado momento, não são números anuais, né, são números na população desses animais mundial. Né? Mas se a gente for botar aí a população de animais mortos na exploração, né, vai muitos trilhões por ano. Mas o ponto é que a população de animais selvagens em um dado momento, né, de animais sencientes, contando aí, né, vertebrados e os invertebrados sencientes também, é de 1 a 10 ou 15 quintilhões. Tá? Quando a gente fala nesses números é difícil comparar. Mas, por exemplo, só para a gente fazer uma analogia, vamos supor que a gente somasse todos os seres sencientes que tem no mundo e a gente somasse os animais selvagens, os animais que são explorados e os humanos. Né? Se a gente somasse isso tudo e fizesse uma comparação, isso tudo fosse o período de 1 ano. Né? Os animais selvagens seriam quase tudo. Né? Os humanos, somado com os animais explorados, daria 0,2 segundos do ano, algo assim. Só para a gente ter uma ideia da proporção. E a vasta maioria de animais selvagens, isso só contando os que sobrevivem, né? Os que nascem só para morrer não estão nessa conta. Então, assim, realmente é um sofrimento de tamanho astronômico, né? Uma quantidade de vítimas gigantesca. E essa é uma das razões pelas quais muita gente tem começado a se preocupar com isso. Entendi. E o que já vem sendo feito assim? Desenvolve mais a questão do livro mesmo, né? Quais seriam as razões? Eu acho que o teu áudio ficou mudo para mim. Acho que é problema da minha conexão. Eu vou sair e entrar novamente, tá? Beleza. Surreal, exatamente, né? A Estela está comentando aqui. É um dado assustador, turma. Né? Essa comparação numérica, né? Quantitativa é algo realmente assustador e demonstra para a gente, né, a importância de conhecer isso, debater mais sobre isso e pensar, né, não só nas razões, né, mas no que se pode fazer para prevenir, né, tanto sofrimento, evitar tanto sofrimento. Luciano, voltou, está me ouvindo? Sim. Beleza. Então eu gostaria que você desenvolvesse mais, né, quais as razões para se ajudar ou não esses animais, né, e o que já se tem feito para evitar esse sofrimento. Muito legal essa pergunta. Então, vou falar primeiro das razões para ajudar. Acho que está dando eco do meu microfone na tua caixa de som. Se puder mutar a tua caixa enquanto eu falo. Mutar. Tá, vou mutar. Isso, obrigado. Então, há razões para ajudá-los, né? Bom, a razão para se ajudar esses animais, para pesquisar maneiras de ajudá-los, ela é muito simples. É a mesma razão que a gente tem para tentar evitar de prejudicar os animais que são explorados e para ajudar os animais que são explorados, que é a seguinte: se a gente realmente leva os animais em consideração, se a gente se importa com o bem deles, então a gente não vai fazer diferenciação
em saber se o dano do qual eles padecem decorre de práticas humanas ou de processos naturais. O que a gente vai querer é que eles estejam o melhor possível, que eles não sejam prejudicados, né? Basta a gente fazer uma analogia, por exemplo, assim, com alguém que a gente se importa realmente, né? Cada um pense, sei lá, nos seus familiares, nos seus amigos. Se a gente vê uma dessas pessoas caída no chão, a gente não vai ficar pensando assim, será que ele foi derrubado por um humano? Ou será que um raio caiu em cima dele? Ou será que ele teve um infarto? Não, antes de tudo, vamos ajudar, né? Então, o que tem sido proposto, né? É claro que ajudar em larga escala os animais nos ambientes selvagens é uma coisa que tem que ser muito bem planejada, né? Porque, como são ecossistemas muito complexos, é difícil prever os desdobramentos de consequências em longo prazo, né? Mas o fato de ser difícil não deveria bloquear a gente, impedir da gente estudar essa questão, porque, por exemplo, existe a mesma dificuldade em relação a ajudar humanos. A gente não sabe se, ajudando os humanos de tal maneira, se isso daqui a 100 anos ou 200 anos, isso não vai dar algum desdobramento negativo. Mas isso não impede que a gente ajude humanos. O que a gente faz é planejar bem os programas de ajuda para que não tenha o efeito contrário. Então, é por essa razão que, desde 1995, mais ou menos, tem sido proposta a criação de um campo de pesquisa que tem sido chamado de Biologia do Bem-Estar. Biologia do Bem-Estar, ela estudaria os animais nos seus ecossistemas, não do ponto de vista dos animais enquanto componentes de ecossistemas ou enquanto exemplares de espécies, como é feito na biologia da conservação, por exemplo. Claro que esses estudos em biologia da conservação são importantes também, mas a biologia do bem-estar se concentraria nos animais enquanto indivíduos, enquanto seres capazes de sofrer e desfrutar, e estudaria como que eles são afetados do ponto de vista do que é positivo ou negativo para eles. E à medida que tivesse cada vez mais dados... Acho que travou a minha conexão, não estão ouvindo, né? Cada vez que tivesse mais dados em biologia do bem-estar, aumentaria a probabilidade de se ter uma segurança nos programas de ajuda para que não tivesse efeitos inesperados de longo prazo, e aumentaria também o grau de eficiência. E a biologia do bem-estar, ela seria um campo interdisciplinar, né? Porque ela envolveria conhecimentos da ecologia, em específico, da biologia em geral, da ciência veterinária, da ciência do bem-estar animal e etc., né? Várias outras áreas. E coisas que já vêm sendo feitas, né? Um ponto interessante é que assim, tem muitas pessoas que concordam que, sim, existe todo esse sofrimento, seria bom ajudar, mas elas ficam, digamos, desanimadas porque acham que não é possível fazer nada para diminuir esse sofrimento. A boa notícia é que assim, tem muita coisa que já vem sendo feita há muitas décadas, só que a maioria das pessoas não sabe. Essas coisas que ajudam os animais, elas normalmente são feitas por razões antropocêntricas ou ambientalistas, né? Por exemplo, tem muitas doenças de animais na natureza que são tratadas. Os animais são, por exemplo, existem programas de vacinação de animais na natureza há mais de 40 anos. Muitas doenças já foram erradicadas de animais na natureza, e várias foram controladas em várias partes do mundo, porque se quer proteger os humanos do contágio, né? Ou porque se quer conservar uma espécie em extinção. Mas, apesar dessa motivação não ser específica, assim, centrada diretamente no bem dos animais, a preocupação não é os animais, isso já mostra que é possível ajudar, né? E muitos animais são ajudados. Por exemplo, né, a vacinação contra a raiva de animais selvagens é feita há muitas décadas, né? Recentemente, em 2019 e 2018, se descobriu como era possível vacinar colônias inteiras de abelhas só vacinando a rainha, né? Então, tem muita coisa que já vem sendo feita e por motivações indiretas. Mas se houvesse uma preocupação real com o sofrimento dos animais, muito mais coisas seriam descobertas e teriam muito mais sentido. Então tem muito mais que pode ser feito. No site da Ética Animal, a gente tem uma seção ajudando os animais da natureza, e lá a gente lista várias coisas que já vêm sendo feitas e o que mais poderia ser pesquisado. Legal, legal. Eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte: as razões da ética animal para ajudar esses animais e as razões do ambientalismo para, entre aspas, ajudar esses animais são diferentes, não é isso? Eu gostaria que você explicasse para a gente essas diferenças. Legal, muito importante. Que bom que você trouxe esse tema, porque são duas visões que normalmente são confundidas, né? Mas elas têm fundamentos e objetivos bem diferentes, né?
A ética animal, na consideração pelos animais enquanto indivíduos, ela é centrada, né, em considerar diretamente os animais. O que importa em si é o bem dos animais enquanto indivíduos, da mesma maneira que se considera o bem dos humanos, né? Ou seja, porque são seres capazes de sofrer, são seres capazes de desfrutar das suas vidas, são indivíduos que podem ser prejudicados ou beneficiados. Isso é o que é valorizado em si pelos proponentes aí da consideração pelos animais. O ambientalismo tem metas diferentes, né? O que é valorizado no ambientalismo em si, normalmente são os ecossistemas, não os habitantes dos ecossistemas, os ecossistemas, ou as espécies, não os membros das espécies, né? Então, o que o ambientalismo normalmente está interessado? É na espécie enquanto entidade abstrata, né? É no ecossistema enquanto paisagem, né? Então, é por essa razão que, por exemplo, os proponentes do ambientalismo geralmente não veem problema algum com a exploração animal. Eles defendem que a exploração animal, mesmo que cause todo esse sofrimento, essa quantidade de mortes, que não há nada de errado com ela, desde que não extingam uma espécie, desde que não alterem um ecossistema consideravelmente, né, desde que seja feita de maneira sustentável. Então, por aí a gente já pode ver que são duas vertentes que têm objetivos muito diferentes. Tá? Nem sempre essas duas perspectivas vão conflitar. Tem casos onde essas perspectivas podem apoiar programas similares, mas por razões diferentes. Então, não é sempre, por exemplo, que o ambientalismo defende prejudicar os animais. Tá? Por vezes defende ajudar, mas mesmo quando defende ajudar, é por uma preocupação indireta em preservar espécies ou ecossistemas. Mas penso que, apesar de todas essas diferenças de fundamentos, tem várias práticas em comum, pelo menos nesse caso do sofrimento dos animais selvagens, que tanto defensores dos animais quanto ambientalistas poderiam concordar e se unir e apoiar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um exemplo só, mas tem vários, né, só para a gente resumir. A preservação de elefantes é um bom caminho para diminuir consideravelmente o sofrimento dos animais selvagens, por uma razão muito curiosa. Assim. Bom, os ambientalistas poderiam apoiar a preservação de elefantes porque tem várias espécies de elefante que estão em extinção. Como eles estão preocupados com espécies, né, eles poderiam apoiar por isso. Os defensores dos animais têm duas boas razões para apoiar a preservação de elefantes. A primeira é óbvia, né, para os próprios elefantes, né, por exemplo, se eles forem vacinados, se eles forem tratados de doenças, vai ser muito bom para eles, né, eles vão sofrer muito menos, eles vão ter vidas mais longas e mais prazerosas, etc. Mas tem uma segunda razão indireta que é muito importante, é o seguinte, os elefantes eles consomem bastante folhas, né, bastante vegetação, e essa vegetação, se não fosse consumida pelos elefantes, muitos daqueles animais pequenos, que têm uma quantidade enormes de filhotes, se reproduziriam muito mais ali. E teria uma quantidade gigantesca desses animais que nascem só para sofrer. Então, preservar elefantes indiretamente diminui a taxa de nascimentos de animais que nasceriam só para sofrer e aumenta a probabilidade de ter nascimentos em espécies de animais que têm mais chances de ter vidas significativas, que são animais de porte maior, como os elefantes mesmo. Né? Então, tem aí um exemplo apesar de todas as diferenças entre ambientalismo e consideração pelos animais, está aí um exemplo de prática comum que poderia ser apoiado por ambos. Legal, legal. Vamos fazer uma interação aqui com os comentários do... Vamos lá, tem um primeiro comentário que a Gegeca, ela disse assim: esse distanciamento do homem com a natureza acaba que nos torna insensíveis ou acomodados, com o pensamento do tipo, é a natureza, é assim mesmo, suas leis, a natureza é sábia. E eu acho que nesse livro você aborda a ideia de que tem aquela ideia comum de que tem que deixar a natureza seguir o seu curso, né? E, na verdade, você está defendendo, né, aí o inverso, né? Que é realmente possível fazer aí intervenções para que se possa prevenir ou já cuidar, né, do sofrimento dos animais já acontecidos. Você quer comentar ou eu posso passar? Não, eu vou comentar brevemente. Tá. Então, depois eu leio os outros. Certo, obrigado. Sim, acho muito importante apontar isso. Que essa ideia, né, de que vamos deixar a natureza seguir o seu curso, concordo, né, com o que a nossa colega apontou, que parece que é uma coisa que as pessoas só afirmam justamente porque a gente não está naquele meio, né?
na verdade, quase ninguém aceita isso, né? A gente constrói casas, a gente usa roupas, a gente, né, faz tudo para se proteger dos processos naturais que são nocivos, né? Claro que não são todos os processos naturais que são prejudiciais, mas muitos são, né? E parece que é por conta do especismo que as pessoas defendem algo diferente para os animais não humanos, né? Porque quase ninguém diria isso para humanos, né? Ninguém diria assim, porque vai acontecer um desastre natural, então que nós não deveríamos nos proteger, né? Ou que, por exemplo, diante de uma doença naturalmente causada, que não deveríamos tentar evitar de ser contaminados, coisas assim, né? Então, sim, penso que é só por conta de um distanciamento grande da realidade do que é a vida na natureza que surgiu essa romantização de que aquilo lá é um paraíso, né? Sim, só isso, queria comentar. Não, ótimo. E essa romantização, Luciano, ela acontece muito no meio espírita, aqui, né, no movimento que participo. Há realmente uma ideia de que, como as leis de Deus são sábias, nessa concepção cristã, espírita, o que acontece na natureza está tudo bem, é o curso natural das coisas, e aquela dor, aquele sofrimento é, de certa forma, necessário. E eu sou um grande contestador dessa visão de mundo, né, dessa forma de observar o sofrimento dos animais na natureza. Até por isso que te convidei para trazer, né, as suas reflexões na importância de se repensar, né, essa maneira de observar os animais no mundo natural. Tem um outro comentário aqui que é da Rosane, 2009, uma pergunta, na verdade. Ela diz assim: boa noite. A biologia do bem-estar tem relação com a conservação compassiva? Ótima pergunta. Sim, existem alguns campos que eles são parecidos, né? Mas eles têm as suas diferenças, né? Então, existem 4 campos que eles têm algumas semelhanças, mas são diferentes, que é a biologia do bem-estar, tem a biologia da conservação, tem a conservação compassiva e tem o bem-estar da conservação. Sobre isso eu falo um pouco no livro, tá? Brevemente, assim. Mas, bom, vou definir o que é esses 4 campos, aí já chegamos aí para a gente ver as diferenças, né? Bom, a biologia da conservação, né, como a maioria das pessoas já conhece, que eu acho que é um pouco mais conhecida, é a ideia de conservar, né, espécies ou ecossistemas. A conservação compassiva tem como meta a mesma coisa, né, conservar espécies, ecossistemas, ou manter os ecossistemas em determinada configuração, mas se preocupa em não prejudicar os animais enquanto se faz isso, né, enquanto se busca essa meta. Porque a biologia da conservação, em geral, não tem tanto essa preocupação. A conservação compassiva, né, veio para questionar isso. Olha, vamos buscar as metas conservacionistas, mas sem prejudicar os animais. Né? A biologia do bem-estar é diferente porque a meta dela é já beneficiar os animais. Né? A meta não é a conservação de espécies ou ecossistemas, é beneficiar os animais. E tem uma outra área que é um pouco parecida, que é o bem-estar da conservação, que defende o seguinte, que devemos ativamente ajudar os animais quando o ideal da conservação se beneficiar disso também. Então já é um pouco diferente, porque nenhuma dessas outras 3 áreas tem como meta o próprio bem dos animais. A biologia do bem-estar teria... O foco central seria isso, seria a meta final, né? Diminuir o sofrimento dos animais, né? E diminuir as taxas de mortalidade. Obrigado pela questão. Excelente. Eu não conhecia essa questão da compassiva. Te agradeço a pergunta também, Rosane. Tem uma pergunta que o Murilo fez, não aqui ao vivo, ele fez antes nessa live, que é a seguinte: estamos vendo o agravamento da crise climática piorando a cada dia. Ondas de calor na China e Europa, rios secando, notícias de conflitos pelo uso da água já despontam entre os Alpes e o Mar do Norte. E aí ele pergunta: como convencer as pessoas a se preocuparem com o sofrimento dos animais em um mundo em que os humanos iniciam um período de conflitos pelos elementos mais básicos da vida, como a comida e a água? Obrigado pela questão. Bom, penso que tem 2 pontos importantes a serem enfatizados em relação a isso, né? Primeiro, que parece que a razão central pela qual os humanos não se preocupam com o sofrimento dos animais, nem, né, com os animais que são explorados, nem com os animais selvagens, não parece ser o fato de que corre risco de alguma escassez
de recursos básicos, como sim, pode ocorrer, né? Mas essa não é a razão. A razão é simplesmente que essas pessoas geralmente não se importam com os animais porque são especistas. Porque, veja, boa parte dos recursos que a humanidade tem são utilizados para prejudicar os animais, não estão sendo utilizados para garantir recursos básicos de água para a humanidade, né? Veja, a exploração animal, né, movimenta muito dinheiro, né, muito recurso, né? Então, se os recursos, basta que os recursos que são utilizados para prejudicar os animais, se fosse parado de ser utilizados para prejudicar os animais, daria de garantir recursos básicos para a humanidade e também para ajudar os animais, né? Então, me parece que quando as pessoas falam assim, não dá de ajudar os animais porque tem humanos precisando de recursos básicos, mas veja, dá de reverter recursos que são utilizados para prejudicar os animais para ajudar seres sencientes em geral, sejam humanos ou não humanos. Então, acho que essa seria uma maneira de responder, e mais assim, a pergunta dele é como fazer essas pessoas se importarem, né? Então, penso que a maneira central de todas, né, não só com essas pessoas, com todo mundo em geral, é a gente começar a pensar sobre que os animais sofrem uma discriminação, né, que é o especismo, né, devido a não pertencerem à espécie humana, assim como, né, existe o racismo, né, as pessoas sofrem discriminação por não pertencerem a determinada raça, existe o sexismo, né, as pessoas sofrem discriminação por não pertencerem a determinado gênero, e existe o especismo, né, e falar sobre o especismo, explicar por que é uma forma de discriminação, apresentar os argumentos para se dar igual consideração a todos os seres capazes de sofrer e desfrutar, eu acho que, ao meu ver, a maneira essencial para fazer as pessoas começarem a refletir, né? Acho que talvez é a única maneira, porque é o que aconteceu com a gente, né? A gente não nasceu pronto, a gente nasceu, né, numa sociedade onde tudo gira em torno do especismo, mas, assim, a prova de que a gente começou a pensar sobre isso, o fato de a gente ter começado a refletir e ter tentado mudar nossas práticas é uma prova de que é possível mudar, né? Então, ao meu ver, aí a importância da gente divulgar essas questões. Maravilha. Inclusive, ontem antes de ontem, eu acho, dia 28, né? Foi o Dia Mundial pelo Fim do Especismo. E o Luciano, ele fez uma live, né, justamente debatendo, né? Foi dia 27 de agosto, hoje é 29, né? Então foi no sábado, realmente. Então está disponível lá no YouTube da Ética Animal da UFO, né? Universidade Federal de Uberlândia, do qual o Luciano, junto com outras pessoas, oferece cursos, né, sobre ética animal. Eu já fiz, acho que mais de uma vez, recomendo demais. E eles discutiram, né, sobre esse Dia Mundial pelo Fim do Especismo. Então está disponível a live, assistam, turma. E foi assistindo essa live que o Murilo, que fez essa pergunta agora, né, que se inspirou para fazer essa pergunta para você. Mas assim, meu amigo, uma pergunta basicona, de super importância, né, que eu acho que abre aí uma discussão do seu livro, é a seguinte: os animais selvagens, eles teriam um direito de viver sem interferência humana? Eu responderia para você aqui, trazendo os elementos espiritualistas que o MOVE discute, elementos também da ciência, etc., né? Mas tenho certeza que você formulou de maneira muito melhor para a gente essa compreensão. Bom, ao meu ver, é o contrário. Ao meu ver, tem direito que os humanos intervenham para ajudá-lo. Da mesma maneira que, por exemplo, humanos em situação de escassez, em situação de doença, em situação de miséria, né, ao meu ver, teriam o direito de receberem ajuda. Então, me parece que a única maneira de defender que os animais não humanos não teriam esse direito, ou que, pelo contrário, né, que ainda, além de não terem o direito de ser ajudados, seria errado ajudá-los, é de uma maneira especista, porque me parece que isso seria completamente considerado inaceitável se as vítimas fossem humanas, né? Se as vítimas fossem humanas, ninguém diria assim, será que eles têm um direito, por exemplo, de não serem ajudados se estiverem morrendo de fome? Ninguém diria isso. Eles perguntariam o seguinte: será que eles têm o direito de ser ajudados? E a maioria das pessoas diria que talvez sim, né? Sim. Então, me parece que no caso dos animais não humanos é muito similar, né? Muito bom, muito bom. E para o futuro, você tem noções do que poderia ser feito para ajudar aí esses animais?
Muito legal essa Muito pergunta legal essa também. pergunta também. Sim, tem várias coisas que são importantes fazer agora, né? Então, por exemplo, tem pesquisas realmente já em biologia do bem-estar, que são pesquisas de campo que seria importante continuar, né? Mas tem outras coisas mais básicas, assim, que são... Tá me ouvindo, né? Sim. Então, tem outras coisas importantes de serem feitas além dessas pesquisas realmente específicas, né? Eu vou falar um pouquinho das pesquisas, né? Por exemplo, algo que teria realmente teria muito efeito em termos de diminuir esse sofrimento em longo prazo, seria pesquisar como que os tipos de elementos nos ecossistemas contribuem para afetar as taxas de mortalidade e de sofrimento. Por exemplo, vamos supor um ecossistema, que tipos de vegetação você tem nesse ecossistema tendem a fazer com que haja mais sofrimento ou haja menos sofrimento, e estudar como esses elementos indiretamente poderiam afetar o sofrimento dos animais, né? Então, isso seria uma maneira... Isso já vem sendo pesquisado, né? Poderia ser aumentado. Tem vários tópicos específicos, por exemplo, os programas de vacinação é algo que tem se pesquisado como fazer e como expandir, é algo que tem um potencial não apenas para diminuir uma grande quantidade de sofrimento, mas ele tem um potencial interessante que ele parece que é bem aceito pela sociedade em geral, mesmo de pessoas assim que não são defensoras dos animais, tendem a concordar com isso. Então, seria um caminho para começar um pontapé inicial, né? E eu penso que o que é importante fazer, além disso tudo, é que assim, o obstáculo maior para se ajudar os animais selvagens não é tanto um obstáculo técnico. Na verdade, ele é um obstáculo muito mais ideológico. Primeiro porque tem pessoas que são contra, porque não consideram os animais, acho que é perda de tempo isso, ou outras pessoas têm aquela ideia de que deixar a natureza seguir o seu curso é o que vai terminar em menos sofrimento, que é uma ideia equivocada, como a gente vê, mas muita gente pensa assim. Tem pessoas que por alguma razão, né, muito mais poderia ser feito, mas não se tem a vontade de pesquisar. Então, acho que outra coisa muito importante que aí não precisa ser um especialista em biologia ou em ciência do bem-estar animal para ajudar em relação a isso. É algo que qualquer um pode ajudar, é divulgar as razões pelas quais esse tema é importante. Isso poderia abrir portas para que no futuro mais gente se interesse em pesquisar esse tema, né? E aí as gerações futuras possam ajudar os animais numa escala muito maior. Mas antes de tudo tem que ter a vontade de pesquisar esse assunto. E eu acho que é nisso que é muito importante trabalhar agora. E é nesse sentido que eu acho que esse meu livro, assim, eu pensei que pode contribuir um pouquinho. Certamente. Tem um comentário da Ju, ela diz assim... Rafael, o áudio que eu botou para mim, eu vou sair novamente e entrar de novo. É problema da minha conexão, tá? Desculpa. Beleza. A gente aguarda. Eu vou ler agora o comentário que a Ju fez e aproveitem, turma, quem tiver mais comentários e perguntas, porque hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Às 8h55 no máximo, ou seja, daqui a 9 minutinhos a gente vai encerrar porque o Luciano tem compromisso. E o Luciano tem muito assunto, né? Nossa. Aceitei ele aqui, vamos ver se ele aparece. Pronto, beleza, né? O livro tem muito assunto, né? Impressionante, eu estava vendo, né? Tem uma live que você vai apresentando ali os capítulos, né? A sinopse do livro, é muito assunto condensado ali. Vai ter um volume 2 desse livro, porque tem muito assunto. Talvez. Beleza, veja só. A Ju comenta assim: creio que há um temor de que uma economia de vida, ou seja, que ajude os animais, parece temerária para aqueles que insistem numa economia de morte dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Se quiser comentar alguma coisa, se não quiser, beleza. Sim, concordo. E penso que uma maneira de fazer sim, parece que o caminho inicial é mostrar que parece que é injustificável não levar em conta, né, o sofrimento dos animais e excluí-los da consideração moral.
E um dado interessante que penso que é pouco falado também é que até mesmo as pessoas que são especistas e dão um peso muito menor ao bem dos humanos, parece que elas teriam que defender investir mais recursos em ajudar os animais, porque a quantidade deles é tão grande que mesmo que a gente diga assim, cada humano conta, sei lá, 2 milhões de vezes mais do que cada animal, ainda assim teria que se investir mais recursos em ajudar os animais, mesmo que se desse um peso extra assim, ao bem dos humanos. Então, parece que mostrar assim, o quão absurdo é essa ideia de que não temos que considerar o bem dos animais, ou de que importa muito menos, parece que a única maneira de justificar negligenciar o sofrimento dos animais é dizer assim, o bem dos humanos é um trunfo sobre o bem dos animais. Né? Mas isso é absurdo, porque teria que se dizer que é preferível que todos os animais não humanos sofram horrores do que os humanos terem um arranhãozinho no dedo. Essa ideia é absurda. Ninguém aceitaria se não soubesse a qual espécie pertence. Né? Então isso parece já mostrar que a humanidade só defende o especismo porque sabe que não vai ser prejudicada por isso. E isso parece ser, assim, digamos, a prova de que o especismo é injusto. Muito bem, deixa eu ver se tem mais comentários, já para a gente já caminhar para o final. A Rosane faz agora mais um comentário, uma pergunta. Ele teria alguma consideração sobre as pesquisas biológicas que usam a coleta de animais? Então, eu não sei exatamente se ela quer dizer aquelas pesquisas de alguma maneira são invasivas. Eu acho que sim, eu também não alcancei muito a pergunta dela, não. Sim, então eu vou responder nesse sentido, depois se não for isso, ela pode me enviar uma mensagem, me corrigir, a gente vai conversando. Bom, penso o seguinte, que claro que qualquer coisa que se faça aos animais que a gente consideraria inaceitável se feito com humanos, parece que é injustificável. Né? Agora, não quer dizer que, por exemplo, talvez seja útil utilizar dados que já estão disponíveis. Né? Por exemplo, se uma pesquisa já prejudicou os animais e ela já está publicada, se a gente ler a pesquisa e usar os dados dela, não vai mais prejudicar mais nenhum animal. Então, se os dados já estão disponíveis, talvez possa ser alguma coisa que venha a ajudar animais no futuro. Né? Ainda que ela não deveria ter sido feita daquela maneira. Né? Então, acho que mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí que eu... Uhum. Ela complementa até com outra pergunta, né? Como poderíamos diminuir essa prática? Boa questão. Boa questão. Acho que teria que, primeiro de tudo, investir em debater esse assunto com os profissionais que conduzem essas pesquisas, né? Porque, por exemplo, eu tenho conversado com vários profissionais da área de biologia e muitas desses cursos e tal têm uma ótima formação na área, né? Técnica, uma formação na biologia, mas tem pouca discussão sobre ética. E isso, por exemplo, faz muitas dessas pessoas acreditarem que, porque elas são biólogos, ou mais especificamente ecólogos, que então elas necessariamente têm que adotar uma meta ambientalista, conservacionista, e não uma meta de beneficiar os animais. Né? E isso, ao meu ver, é uma falta de existir uma discussão sobre ética, porque se a gente tem uma noção básica de ética, a gente sabe distinguir o paradigma científico e o paradigma normativo que guia o conhecimento científico. Porque o conhecimento científico ele pode ser utilizado para várias finalidades. Por exemplo, eu posso utilizar os dados da ecologia para beneficiar humanos, posso utilizar para metas conservacionistas, mas também posso utilizar para ajudar os animais. Então, não há nada que, na biologia, na ecologia, que impeça desses conhecimentos ser utilizados para ajudar os animais. Né? Então, digamos, o conhecimento científico ele é uma ferramenta. Né? O que vai dizer como que a gente vai usar essas ferramentas, que metas que a gente vai querer atingir e o que a gente vai pesquisar é a visão de ética que a gente aceita. Né? Como eu tentei defender aqui nessa conversa, penso que a gente tem boas razões para adotar uma visão de ética que dê igual consideração a todos os seres capazes de sofrer, que a nossa meta seja beneficiá-los, né? E não uma meta antropocêntrica ou uma meta que seja apenas centrada em conservação de espécies ou ecossistemas. Muito bom, fundamental mesmo a discussão ética. E para a gente encerrar, Luciano,
Existe, talvez, não sei se você trouxe nesse livro esse impasse que eu vou pedir que você converse um pouquinho conosco agora. É um impasse em relação à comparação que é feita entre o especismo, o racismo, né, e outras formas de opressão. Eu creio que também, né, essa sua proposta pode esbarrar nessa problemática em algum ponto. Então, assim, eu já li um artigo seu muito interessante, né, que você defende a importância de fazer essas analogias, né, e, enfim, você pode encerrar para a gente o papo trazendo um pouquinho dessa questão? Sim, obrigado Sim, por obrigado por trazer essa trazer essa questão. questão. Bom, nesse livro eu não trato dessa questão porque, digamos, tinha muito conteúdo para trabalhar já sobre o sofrimento dos animais selvagens e achei que ia ficar muito grande, né? Eu trabalhei essa questão mais mesmo nesse artigo, né? E um pouco no primeiro livro. Bom, a minha visão geral sobre isso é o seguinte: muitas pessoas pensam assim, será que tem pessoas que se ofendem quando a gente diz, né, que o especismo é análogo ao racismo e ao sexismo, tá? E algumas pessoas pensam o seguinte, já que existem pessoas que se ofendem, então essa analogia não deveria ser feita, né? Bom, tem um problema que, ao meu ver, com isso, é que é o seguinte: o fato de as pessoas se ofenderem com uma coisa não mostra que elas têm razão. O que tem que ser investigado é se essa analogia realmente faz sentido ou não. Se essas formas de discriminação realmente são análogas ou não, tá? É claro que, mesmo que elas sejam análogas, alguém poderia dizer, estrategicamente, será que é bom fazê-las ou não? Aí já é outra discussão, né? Mas, assim, ao meu ver, é fácil explicar por que essas formas de discriminação são análogas. Primeiro, porque todas elas são formas de discriminação e todas as formas de discriminação elas têm uma matriz comum. O que é uma discriminação, né? É tratar alguém favoravelmente ou desfavoravelmente de maneira injusta, né? Então, discriminar contra alguém é desfavorecer esse alguém de maneira injusta. Então, não é qualquer desfavorecimento, tem que ser um desfavorecimento que é injusto. Aí alguém poderia perguntar, como que a gente sabe quando que um desfavorecimento é injusto, né? Bom, tem vários métodos que foram propostos ao longo da história da ética e da filosofia política. Dois deles são muito amplamente aceitos e a gente aplica isso no dia a dia. Um tratamento desfavorável é injusto quando ele viola o princípio da igual consideração, ou seja, quando ele dá peso diferenciado a níveis de prejuízos e benefícios que são similares. Então, por exemplo, eu estaria discriminando alguém se eu dissesse assim, um membro de determinada raça, por exemplo, um branco, se ele quebrar um braço, eu tenho que me importar em ajudar ele. Mas se um negro, por exemplo, estivesse sofrendo intensidade similar por quebrar um braço, eu diria, então, será que eu tenho que me importar menos? Se eu dissesse que tem que me importar menos, eu estaria discriminando contra ele. Por quê? Porque os sofrimentos são de magnitude similar. Então, é isso que explica por que o racismo é errado. O racismo é errado porque dá peso diferenciado a níveis de prejuízos que são similares, dependendo da raça da vítima. Mas é exatamente o que é o especismo, só que o critério é outro, é a espécie, não é a raça. Mas é a mesma coisa, é se dar um peso menor a níveis de prejuízos que são similares, se os indivíduos não pertencem à espécie humana. O sexismo é similar por isso, porque viola o princípio da igual consideração, porque dá um peso diferenciado a níveis de prejuízos similares, dependendo do gênero das vítimas. Então, essa é uma forma de explicar por que as discriminações são todas análogas, porque todas elas violam o princípio da igual consideração. E todas elas violam em mesma medida. Então, não quer dizer que o especismo é uma discriminação, mas talvez menos importante quanto essas outras. Não, é tão injusto quanto, porque, na verdade, só mudou os critérios para dizer quem são as vítimas, mas a injustiça é a mesma. Então, me parece que isso tudo parece mostrar que essas formas de discriminação são análogas, que as pessoas se ofendem justamente porque são especistas, né? E uma boa maneira de explicar que elas não têm razões para se ofender com isso é explicar isso. Explicar que, na verdade, não se quer diminuir os humanos denunciando o especismo. Na verdade, se quer mostrar que estão cometendo uma injustiça as pessoas que querem diminuir a importância do sofrimento dos animais. Então, acho que basicamente é. Não, entendi. Eu confesso para você que eu acho muito importante essa analogia, até para explicar melhor as questões,
mas eu não me sinto muito à vontade de fazê-las, sabe? É uma coisa para mim desafiadora de fazer assim. Eu busco tomar muito cuidado para fazer, mas concordo bastante com os fundamentos, as razões que você trouxe. Mas enfim, querido, infelizmente é muito assunto, né? E hoje você tem aí o compromisso, né? Eu não queria te prender mais por aqui, já são 8h57, você tem que dar o remedinho aí, né, para sua filha, eu acho que às 9 horas. E eu te peço que faça as suas considerações finais e já quero te agradecer mais uma vez pela presença conosco aqui no Move, né? O seu convite, o convite para que você participe aqui foi para que a gente dê muita visibilidade a essa obra. Ainda não consegui lê-la, mas já consigo, né, vislumbrar a importância dela. E sempre que você tiver mais obras publicadas aí, nós vamos te convidar para você conversar conosco aqui também, a turma que nos segue, sobre essa temática. Gratidão, meu amigo, gratidão mesmo. Rafael, muito obrigado por essa conversa. Agradeço também que assistiram. Eu sempre comento que as lives, né, que a gente já fez naquela outra vez, e as conversas que a gente teve, eu, você e o Roberto, foram das vezes assim que eu me senti mais à vontade para discutir assuntos polêmicos, sabe? E é uma abertura que a gente gostaria que tivesse em qualquer das conversas e é raro ver. Então, poxa, eu sou muito, muito agradecido por a gente ter essa oportunidade. E digo, né, toda vez que tiverem a fim de a gente fazer conversa sobre qualquer assunto aí, sobre ética animal, que eu puder contribuir um pouco, estamos aí, né? É só chamar. E fico muito feliz. Se alguém tiver, né, interesse em adquirir o livro, né, pode me seguir ali no Instagram, manda um recado, né? Eu tenho exemplares comigo ainda aqui para vender, se alguém se interessar, né? Então, poxa, fico muito feliz aí com essa nossa conversa e vamos sempre conversando aí, né? Quem sabe daqui a pouco uma conversa sobre a sua pesquisa, né? Que vai ser orientada lá pelo professor Oscar Horta, lá na Espanha, né? E quem sabe a gente depois vai falar aí da sua futura pesquisa aí. Maravilha, exatamente, né? Na próxima segunda-feira é a nossa última Move Live, justamente porque eu já estarei embarcando para a Espanha para ficar sob a orientação do professor Oscar Horta, né? O Luciano também traz aí um diálogo muito importante com o professor Oscar Horta. Então a gente vai dar uma parada nas lives aqui até que eu possa me adaptar lá à nova moradia na Espanha e a gente vai voltar com as lives em outro horário, em outro dia talvez. Vai depender lá das minhas atividades com o professor Oscar Horta. E na semana que vem nós vamos ter a Move Live com um historiador chamado Lair Amaro, e ele estuda muito o cristianismo, o espiritismo, pelo viés social, pelo viés político, e ele também costuma trazer a ideia de que o espiritismo ele é especista. Então eu queria discutir com ele, né, ouvir as razões dele, os fundamentos do porquê que ele considera que o espiritismo é especista. Então, não percam, segunda-feira que vem, 21 horas, essa Move Live com o Lair. E a você, meu irmão, mais uma vez, gratidão mesmo, né? Aqui tem um espaço abertíssimo no meu coração e no Move, para que você venha, participe, interaja, discuta e dê visibilidade aí à pesquisa tão importante que você tem feito. Amigo, um grande abraço, até a próxima, sigamos. Um abraço, valeu.